Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué región nos estén viendo. En esta segunda sesión de la segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Es para mí un honor dar la bienvenida el día de hoy a esta segunda sesión de la CICEMAP y hacer una conexión con alguien de Angola que, si no me equivoco, y por lo que sé, está en Brasil. Nada más y nada menos, déjenme presentar listo, ahora sí, al maestro Hitler, espero decirlo bien, y si no me corriges, Hitler, Samasumu, perdón, Hitler Samusuku de Angola, con el tema antes y después de las elecciones. Él es consultor y estratega político especializado en comunicación y marketing electoral, así como movimientos sociales y derechos humanos. Fue preso político en el año 2015 y hasta 2016 y ha obtenido un reconocimiento por parte de Amnistía Internacional y de Fronting Defender. Y el día de hoy hacemos conexión con él y precisamente abordaremos este tema antes y después de las elecciones allá en Angola. ¿Qué tal, Hitler? Muy buenas tardes, noches, dependiendo de qué región estamos. Buenas tardes, en México, América Latina, en Angola, boa tarde. Boa tarde. Estou no Brasil e aqui, boa tarde. ¿Es Samusuku la pronunciación? Sim, isso mesmo, Ok, Samusuku. una disculpa. Pues bienvenido a esta segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Es todo tuyo este espacio y contamos con 30 minutos. Ok. Buenas noites, buenas noches. Eu vou falar em português. Essa é a minha segunda vez aqui nesse espaço. E eu agradeço aqui a organização, a Cru Vaz de Comunicação, a participar aqui nesta Semana Ibero-Americana de Comunicação e Marketing Político. Então, mais uma vez eu vou falar sobre a realidade do meu país, mas desta vez o meu tema é Angola antes e depois das eleições. Eu tenho aqui um conjunto de slides que estão em espanhol, precisamente porque a maior parte das pessoas que estão a acompanhar este evento falam espanhol. Eu vou falar em português, mas os meus slides vão passar em espanhol. Eu apresento aqui uma breve cronologia de Angola, né? Para situar as pessoas que estão a nos acompanhar. Em 1975, Angola proclamou a independência. Angola foi uma colônia de Portugal, para situar, para aquelas pessoas que estão a acompanhar a live e não sabem. E Angola viveu de 1975 a 1991 um regime de partido único. E as primeiras eleições democráticas aconteceram em 1992. Passando esse tempo todo, voltamos a ter eleição em 2008, mas a Constituição da República de Angola foi aprovada no ano de 2010. As eleições decisivas em Angola foram realizadas em 2022. Nessas eleições, a sociedade ficou dividida entre a continuidade do regime que vem desde a independência e a ruptura com este regime que vem governando o país desde a independência. Então, as eleições aconteceram e o partido que continua a governar Angola desde a independência mantém-se no poder. E, curiosamente, passando um ano desde as eleições, desde as últimas eleições, o presidente deste partido foi surpreendido por uma proposta de destituição, impugnação ou impeachment, em virtude dos seus atos políticos, das suas práticas políticas que acabaram comprometer a sua imagem. Então vamos procurar compreender por que num curto espaço de tempo, a pessoa que venceu as eleições tem
tanta impopularidade. Faço aqui uma breve descrição geral sobre a situação em Angola e nos países vizinhos. O contexto histórico. Nós saímos de vários processos econômicos, políticos, sociais, e já se experimentou várias tendências, vários modelos na realidade angolana. Atualmente assiste-se no continente africano à afirmação do neoliberalismo. Ao mesmo tempo, o continente africano tem sido palco para golpes de estados e crises de legitimidade política, porque nós temos governantes que estão no poder, mas o processo de eleição não obedeceu os trâmites democráticos. Depois eu apresento, sobretudo baseando-se na realidade angolana, os principais atores. Eu destaco o MPLA, que é o partido que governa Angola desde 1975, e depois a UNITA, que é o maior partido na oposição. Entre os principais autores destacam-se ainda o João Lourenço, que é o presidente do MPLA, Adalberto Costa Júnior, que é o presidente da UNITA. E depois surge a sociedade civil. Realço aqui a questão dos processos eleitorais que estão sempre maculados com fraudes eleitorais. O processo eleitoral em Angola não obedece às regras do jogo democrático. O processo começa totalmente viciado. Desafios e controvérsias num sistema político angolano. A sociedade atualmente vive, depois desgastado de cerca de 48 anos de governação de um único partido, a sociedade vive dividida entre a continuidade desse regime e a ruptura deste regime. João Lourenço, que é o presidente do MPLA, que é o presidente do país, ele tomou posse pela primeira vez como presidente em 2017, substituiu José Eduardo dos Santos. Ao tomar posse como presidente, João Lourenço levou a cabo um projeto de combate à corrupção e apresentou-se como alguém que está a inspirar-se ao Deng Xiaoping, o líder chinês. Mas a sua luta contra a corrupção fracassou porque foi confundida com a perseguição de algumas figuras dentro do próprio MPLA que ele não tinha simpatia. João Lourenço se converteu num presidente mais impopular da história de Angola. Atualmente conta simplesmente com o apoio do Banco Mundial e do FMI. Essas instituições de Bretton Woods vejam no João Lourenço aquilo que viram no Chile em Augusto Pinochet. Ou seja, a nível interno, João Lourenço não tem popularidade, não goza de popularidade, as eleições são fraudulentas, mas ele consegue, por via da sua força, por via do poder que detém, implementar medidas políticas de acordo com as pretensões neoliberais. Por esta razão, ele é visto como o melhor presidente para as instituições de Bretton Woods, tal como eu destaquei aqui, o Banco Mundial e o FMI. Mas a nível interno, João Lourenço encontra muita resistência porque ele não é carismático, ele não sabe dirigir-se para o povo e, ao mesmo tempo, demonstra a sua incompetência ao longo dos anos de governação. Este é o João Lourenço. Ele, antes de ser presidente da República, foi ministro da Defesa. A sua vida toda foi dentro do seu partido MPLA. Ele não tem uma vida fora da militância do MPLA. Então, tem certas dificuldades, por exemplo, de adaptar-se dentro de um quadro democrático, ou seja, viver no pluralismo de ideias.
Na contramão, nós encontramos Adalberto Costa Júnior, que liderou a Frente Patriótica Unida, que é um grupo de três, formado por três iniciativas políticas. Por um lado, nós temos o Partido UNITA, por outro lado, temos o Partido Bloco Democrático e, por outro lado, temos o projeto político Pra Já. Adalberto Costa Júnior surgiu como um fenômeno na política angolana. Por quê? O MPLA não tinha uma oposição à medida dos desafios que o país enfrentava. A presença do Adalberto Costa Júnior como candidato acabou por inviabilizar a forma como o MPLA, que é o partido do governo, olhava para a oposição. Adalberto Costa Júnior foi muito combatido, ele tornou-se presidente da UNITA em 2019, mas em dezembro de 2021, um congresso do seu partido foi anulado por via do Tribunal Constitucional, equivalente a Tribunal Eleitoral no Brasil. Este congresso foi anulado e ele foi afastado. Depois realizou-se outro congresso e chegou-se à conclusão que ele deveria continuar uma decisão política e foi então até as eleições de 2022. A Frente Patriótica é formada por três líderes com ideias ou tendências também controversas, né? Porque nós temos, por um lado, Abel Chivucovuco, que é um líder populista. Por outro lado, nós temos o Filomeno Vieira Lopes, que é alguém que milita na corrente esquerda, e a UNITA, que é um partido conservador. Então, esta é uma junção de populismo, conservadorismo e, por outro lado, a esquerda, né? Uma fusão bem assim, bem complexa, que tinha como propósito único vencer as eleições de 2022, mas infelizmente eles não conseguiram vencer as eleições pelas razões que foram apresentadas depois do próprio processo eleitoral, que foi acompanhado por reclamações. Os observadores internacionais não conseguiram dizer se as eleições foram transparentes, porque eles sabiam à partida que o processo eleitoral estava a ser mal conduzido. Para terem uma noção, o governo, por via do Ministério da Administração do Território, colocou de parte milhares de jovens que tinham dos 18 aos 24 anos, porque essa geração tem uma forma de encarar a vida política diferente dos mais velhos, porque esta não conhece o passado ou não está associado ao passado de guerra que o país viveu ao longo de muitos anos. E o Ministério da Administração, que conduz o processo eleitoral, acabou por incluir dentro da base de dados eleitoral mais de 2 milhões de mortos, ou seja, os vivos foram afastados da base eleitoral e os mortos ficaram dentro da base eleitoral para inviabilizar o processo. Eu trouxe aqui essa imagem que vocês vejam. Esses colchões que aparecem aí foram usados pelo o presidente deste partido, na oposição, neste caso, quando ele esteve a fazer uma viagem no interior de Angola, na província da Lunda Norte. Ao deslocar-se na província da Lunda Norte, o governo central informou o pessoal lá na província da Lunda Norte para não lhe permitir dormir nos hotéis daquela província. E, como alternativa, eles tiveram que usar esses colchões, compraram esses colchões para dormirem, para passar a noite, né? Naquela fase da campanha eleitoral. Volta-me aqui destacar que o governo em Angola tem um monopólio dos meios de comunicação e a oposição que lhes resta são as redes sociais, com maior destaque o Facebook, o WhatsApp, o TikTok e o YouTube.
em termos de liberdade da imprensa, nós em Angola estamos aquém daquilo que é desejável. A maior parte da população angolana é jovem e a maior parte da população, sendo jovem, também é desempregada. São os jovens que mais sofrem neste processo todo. E, consequência, os protestos aumentaram depois das últimas eleições. O governo está a criar estratégias para monitorar as organizações da sociedade civil e também tem um projeto em carteira que visa alterar ou mudar a lei de protestos, porque os protestos se constituíram uma verdadeira ameaça para o regime. Aqui temos uma imagem que ilustra o excesso de polícias num protesto em Angola. E vale também aqui destacar que depois das eleições de 2022, muitos angolanos abandonaram o país, foram em busca de melhores condições de vida na Europa, nas Américas, sobretudo no Brasil, e o número cresce cada vez mais. Há cada vez mais angolanos a abandonar o país em busca de melhores condições de vida. Saltei. Aqui eu tento espelhar a realidade de muitas pessoas, o sofrimento, que Angola é um país rico em termos de recursos naturais, mas infelizmente a má gestão tem condicionado, tem colocado muita gente na pobreza. Um ano depois das eleições de 2022, o partido na oposição, UNITA, resolveu então abrir um processo de impeachment, um processo de impugnação do senhor presidente João Lourenço. Este processo está em curso e gera aqui as reflexões. Qual é a importância das eleições para o continente africano? Como é que as eleições funcionam no continente africano e quais são os efeitos pós-eleitorais? Qual é o impacto das eleições na vida das pessoas? Como nós vemos, as eleições em Angola estão longe de garantir a legitimidade política de quem governa. As eleições em Angola, como em muitos países de África, não passam de simulacros eleitorais que visam unicamente ludibriar a comunidade internacional de que existe um processo de democratização em África, mas também vale aqui destacar que a comunidade internacional fecha os olhos perante as atrocidades que acontecem em África. Estamos a assistir que em muitos países africanos, neste caso já temos 6, o Sudão, o Gabão, o Níger, o Chad, o Burkina Faso, foram visitados ou são atualmente palcos de golpes de Estado. Golpes de Estado por quê? Porque esses líderes não representam ou seja, não representam a vontade geral, não representam os interesses nacionais. Estão lá para defender interesses de grupo e muitas vezes estão associados às antigas colônias. Angola é um país que foi colonizado pelo Portugal, e Portugal continua ainda a desempenhar alguma influência em Angola, tal como no Sudão, no Gabão, no Níger. A França continua a desempenhar alguma influência. E o que está a acontecer atualmente em África é um processo de libertação, uma nova onda de libertação semelhante a que ocorreu no início dos anos 60. Aqui surge aquela necessidade de repensar a independência desses países. Os países africanos encontram-se amarrados de acordo com a Conferência de Berlim, na qual os países europeus repartiram os seus interesses e até hoje continuam a explorar o continente africano. Muitas graças. Qualquer pergunta, eu estou aqui para responder. Muchas gracias, Hitler. Ha sido una conferencia nutrida y pese a que ha sido en portugués, quiero destacar justo este comentario que está en español. Un gusto tener la conferencia, a pesar de que no comprendo al 100,
me está capturando la presentación, dice Kevin. Justo hay otros comentarios. Dice, ay Dios, ya le moví. Aquí. Muy buenas noches, mi querida familia unida. Muy buenas noches, querida familia unida. Les deseo una noche feliz, un abrazo fuerte, dice Cándido Sebastián Félix. Y bueno, estoy esperando si llega eh, alguna pregunta. También están conectados desde Luanda, Bernardo, y algunos otros, vaya, son bastantes comentarios, pero justo me gustaría, Hitler, que nos compartieras cómo ha sido este proceso después de hace un año justamente en este mismo espacio nos compartías cómo ha sido el proceso al que te has enfrentado una vez ya después de ser preso político, justamente por defender los derechos y las libertades del pueblo angolano. ¿Cómo ha sido la reinserción a la parte social? Eh, Tengo entendido que ahora estás en Brasil, ¿es cierto? ¿Cómo es que surge pues que tengas que salir del país? Depois das eleições, muitos angolanos abandonaram o país porque não há esperança, não há expectativa, não há um futuro a ser visto no horizonte. E as perseguições políticas aumentaram em Angola. Depois das eleições, muitos amigos meus foram presos, muita gente foi preso. O governo colocou tanques de guerra para defender as eleições, né, o processo eleitoral, para impedir qualquer revolta, qualquer revolta. Um, Nós temos imagens que foram registradas, né, deste processo todo eleitoral. Eu até queria partilhar com vocês um vídeo daquilo que foi o cenário eleitoral. Eu vou colocar no Google Drive uma ilustração que foi feita porque as ruas de Luanda ficaram totalmente cercadas. As Forças Armadas angolanas, ou seja, o exército angolano, que tem a responsabilidade de defender a pátria, acabou por defender o partido do governo. Saíram ameaçando, intimidando a população. Eu resolvi também me distanciar de Angola. Estou aqui no Brasil a estudar na Universidade de Brasília para dar continuidade no meu estudo. Em Angola eu não podia ter emprego porque eu sou da oposição, eu sou ativista, sou revolucionário, não posso ter emprego, o governo persegue as pessoas, o governo não dá espaço para pessoas assim na oposição falarem na imprensa, não dá espaço para pessoas assim como eu um, estarem a colaborar na universidade, nos centros de pesquisa. Nós não temos espaço porque nós pensamos diferente, nós somos vistos como uma ameaça do Estado, não simplesmente porque você é um ativista assumido, mas qualquer cidadão que ousar abrir a sua boca a criticar o governo corre sérios riscos, né? Porque nós em Angola temos um regime claro de ditadura, uma ditadura expressa, uma ditadura bem clara. Para teres uma noção, a guerra acabou há 21 anos. A guerra em Angola terminou há 21 anos. Hoje que nós estamos aqui a conversar, está a se discutir quem matou mais na guerra, está a se desenterrar os cadáveres, está a se cometer crime de vilipêndio, crime de profanação de cadáveres, porque o partido que está no poder, nesse caso o MPLA, ele usa todo tipo de estratégia para neutralizar os partidos que estão na oposição. Não é fácil ser oposição em Angola. Atualmente, nós estamos a caminhar para um bipartidarismo. Neste caso, nós só temos dois partidos fortes, nesse caso, o MPLA e a UNITA. Os outros partidos não... Angola, em 92, tinha mais de 100 partidos e atualmente só tem dois partidos fortes. Todo o resto que ficaram, uns foram eliminados por via do extintos por via do Tribunal Constitucional e outros foram desfeitos por ali e
A UNITA só resiste porque é um partido também que tem um passado de resistência militar, né? Porque o MPLA e a UNITA tipo, estão no mesmo nível na sua estrutura de grandeza estrutural, na forma como tem uma presença a nível nacional. Em Angola não é fácil você criar partido, porque você não vai conseguir expressão a nível nacional. E os partidos angolanos não dependem de financiamento externo. Não podem ter financiamentos. Quem financia os partidos é o próprio governo. E o MPLA é um governo excessivamente centralizado. Em Angola, não existe eleições municipais. No México chamam alcaides, né? Eleições Sí, regionais, municipais. Em Angola não existe. Em Angola só existe eleições para votar um partido. Você vota partido e o partido escolhe o sí, presidente. sí. Então, em termos democráticos, todos os ratings sobre democracia colocam Angola como um país que ainda está nesse processo embrionário, né? Ainda é muito difícil. Em Angola não tem empresas de marketing político, de consultorias políticas. Os estudantes que fazem curso de ciência política têm muita dificuldade de se inserir no mercado do trabalho porque são vistos, por um lado, como ativistas revolucionários, por outro lado, aquelas pessoas que não vêm por esse lado ou vão para o lado do governo, a sociedade veja ele como bajulador, aquelas pessoas que aparecem na televisão para facilitar a compreensão de alguns equívocos do próprio governo. Então, é muito difícil fazer ciência em Angola, é muito difícil ser opositor do governo, ter iniciativas associativas, não sei o quê. Há muita perseguição política em Angola. Infelizmente. Pues lamentable lo que sucede en Angola, porque pensaríamos, como bien lo dices, que la guerra ya terminó, pero desafortunadamente las secuelas que dejó este proceso violento siguen siendo repetitivas y atenta contra los derechos y contra la democracia principalmente, ¿no? En aquel país. Y como lo dices, creo que compartiste justo esa visión que, perdón, se desconecta de pronto la gente que estudia ciencias políticas, la gente que le interesa la parte de las políticas, pues se ven atadas de manos porque el gobierno utiliza justo los instrumentos del gobierno para atacar a los propios o para cerrar las puertas a los propios habitantes de aquella región. Y bueno, Hitler, quiero, quiero aprovechar la oportunidad para hacer entrega de este reconocimiento. Crubas Comunicación y Hagamos Comunicación otorgan el presente reconocimiento al maestro Hitler Samusuku tras haber participado como conferencista en esta segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, organizado por la consultora Clubas Comunicación y el Centro de Capacitación Hagamos Comunicación. Se extiende el día de hoy, el día 5 de septiembre del 2023, lo firma tu servidor y va con el respaldo de Lina Carrizosa Consultores, la Agencia de Investigación Política, Hora Punta Marketing y el Instituto Peruano de Comunicación, Empresa y Sociedad. Hitler, muchísimas felicidades y de verdad Muchas gracias. mi admiración a tan fuerte labor que haces, tan grande labor que haces por continuar impulsando los derechos humanos, los derechos de la democracia y justo dar esta mirada que quizás se llega a cortar por la distancia física, territorial, pero que tú haces posible que tu testimonio nos sirva y podamos comprender la situación y que realmente hay lugares a los que la democracia aún no llega y que hay que luchar precisamente o poner un poco del granito de arena para que llegue. Muchas gracias. Bueno, obrigado. Nos estamos viendo o nos estamos escribiendo próximamente, Hitler. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, amigos, ha sido Hitler Samusuku, precisamente nos ha compartido, él es de Angola, y les decía yo el día de ayer
que había países invitados, pues bueno, Angola es uno de los países invitados de esta Semana Iberoamericana de Comunicación en Estrategia y Marketing Político. No se vayan, vamos a un pequeño corte y regresamos para presentar al siguiente conferencista que ya lo tenemos en sala.